Olá, no programa dessa semana Saúde em Pauta, eu irei receber como convidado o Dr. Leopoldo Magacho, chefe do setor de glaucoma da Universidade Federal de Goiás, do SEROF, e iremos falar sobre o glaucoma. Meu nome é Mayra Yanhes, eu sou médica dermatologista e no segundo bloco eu irei chamar como entrevistada a doutora Camila Baquim, que é fisioterapeuta, para falar sobre as aplicações da fisioterapia dentro da dermatologia e da cirurgia plástica. E no terceiro e último bloco, eu vou convidar a doutora Renata Egido Volu, oncologista pediátrica, para falar sobre o panorama do câncer infantil no Brasil. Não saia daí, não perca, esse programa está muito bom. Você está assistindo TV Metrópole. Olá, a gente está começando mais um programa Saúde em Pauta e hoje eu vou falar sobre um tema que é o glaucoma, uma doença que tem uma causa enorme de cegueira e você pode prevenir. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Leopoldo, chefe do setor de glaucoma do SEROF, professor afiliado e da pós-graduação da UFG. Muito obrigado pela presença, Leopoldo, seja bem-vindo. E ele está aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas em relação a essa doença. Eu queria que você começasse falando sobre o glaucoma, o que é, a incidência, esclarecer isso para a gente. Boa tarde a todos. Queria agradecer, Arthur, o convite. É importante, inclusive, uma época muito propícia para a gente falar de glaucoma. Daqui a 10 dias vai começar a Semana Mundial de Glaucoma, que é uma semana que é dedicado a esclarecer o que é essa doença, a prevenir, alertar a população. É uma semana feita para a população e não para os médicos, ou seja, não inclui, a ideia não são eventos científicos, mas sim alertar a gravidade da doença. O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo, é a segunda causa de cegueira, só perde para a catarata. A catarata, a gente opera, tem cura imediata, infelizmente o glaucoma não. Antes da gente falar o que é a doença, acho que é muito importante dizer os números dessa doença. Existem estudos que estimam que daqui mais 1 a 2 anos vão ter cerca de 80 milhões de pessoas com glaucoma no mundo, das quais cerca de 12 milhões bilateralmente cegas, ou seja, totalmente cegas em ambos os olhos. Existe outro estudo mais recente que mostra que para 2040 mais de 110 milhões de pessoas no mundo vão ter glaucoma. E esses índices são muito altos se a gente for pensar que cerca de 3,5% da população, mais ou menos, acima de 40 anos, tem glaucoma. Então é um número muito expressivo para a gente esquecer do que é a doença. A doença, basicamente, ela acomete o nervo dos olhos, o nervo e a região no entorno do nervo do olho. Ele vai morrendo silenciosamente. Existe uma maneira específica da morte do glaucoma, da morte do nervo óptico, que ele não deixa rastros, não deixa marcas. E essa morte, na grande maioria dos casos, ela é silenciosa. Então o paciente ele não percebe que ele tem glaucoma até em estágios muito avançados da doença. A pessoa acaba chegando para procurar ajuda médica quando ele já está num estágio em que a gente não tem muito o que fazer. Porque o que o glaucoma acomete, ele é irreversível. Ou seja, a gente consegue segurar daqui para frente, não daqui para trás. E isso é muito ruim, porque infelizmente todos os dias a gente lida com isso e pega pacientes chegando no nosso consultório e a gente escuta, é encaminhado, referenciado, pessoas que não precisavam, entre aspas, estar cegas, não podiam estar cegas, fazendo coisas muito simples, que é procurar um oftalmologista, ou seja, exames de rotina, exames seriados, que leva a gente a detectar uma série de doenças. A gente está falando especificamente do glaucoma hoje, mas a gente consegue detectar a doença num simples exame de consultório e daí a gente passa para as intervenções, exames complementares que levam ao melhor acompanhamento do glaucoma. Eu trouxe o Leopoldo para falar sobre esse assunto, que é muito importante, porque ele falou, muitos pacientes que a gente recebe no consultório, quando a gente diagnostica o glaucoma, já perdeu bastante da visão, porque a maioria dos pacientes, eles acham que o glaucoma tem como sintoma a dor, e não é. Às vezes a pessoa perde o campo de visão, vai perdendo a visão silenciosamente. Eu queria que você falasse o seguinte, de prevenção, assim, o que você indica, assim, geralmente, com que idade o paciente deve começar a fazer
a medida da pressão intraocular, fazer esses exames, o que você aconselha? E geralmente quando tem algum antecedente, que a gente sabe que o glaucoma tem a ver com hereditariedade, ou seja, é uma doença que a incidência é maior quando você tem um parente próximo, pai, mãe, avô, avó. O que acontece? A preconização de exame oftalmológico geral. A criança nasceu, leva ao oftalmologista. Faz o primeiro exame. A seguir, pré-escola, 5, 6 anos de idade, a gente começa a detectar os erros iniciais de refração. E daí a gente vai pautar a sequência de oftalmologista de acordo com o que você falou muito bem, existe de algum tipo de antecedente familiar. A pessoa não tem antecedentes familiares, não tem nenhum erro de refração, ou seja, ela não tem grau, não tem óculos, não tem nada que leve ao oftalmologista, ou seja, seria um exame de rotina, a cada, de repente, 4, 5 anos, 3 a 5 anos, durante a vida inteira até atingir os 40 anos de idade. A partir dos 40 anos de idade, todos os anos é recomendado a gente visitar o oftalmologista para uma consulta de rotina. Tem uma série de estudos que mostram que você, quando tem um histórico familiar de glaucoma, se aumenta de 4 a 7 vezes a chance de você desenvolver glaucoma. Isso é muita coisa. Eu acho que é imagina, 3,5%, dependendo do estudo, vezes 7 chega a 21%. E uma outra dado que é muito interessante, quando se detecta um gene causador de glaucoma na família, muito provavelmente você tem casos mais agressivos. Então, pessoas que tendem a ter glaucomas que cursam muito ruim, com perda visual muito recente. Eu gosto sempre muito de citar casos, que é muito interessante, que ilustra a gente falar. Hoje, um pouco antes de eu vir para cá, recebi um paciente vindo de fora, ele tem um avô cego, a mãe com glaucoma, o irmão, uma história que talvez tinha, ele trabalhava muito, não tinha tempo para nada, caiu alguma coisa dos olhos. E resolveu ir no oftalmologista. Ele chegou lá, estava com uma pressão altíssima, 50 e pouco de pressão, com uma perda visual imensa. E se a gente fosse olhar para ele, em linha reta, que é o que nos guia, a visão dele é 100%. Entretanto, ele tem uma perda visual campimétrica, que é a lateral, imensa. Então a gente tem que pensar que o glaucoma é igual um funil. A visão hoje está boa, eu consigo enxergar, ela vem diminuindo, ela continua vendo bem, eu continuo fazendo tudo. E ela vem lenta. Então quando ela chega na fase central para fechar, já tem aí glaucoma às vezes há 5, 10, 15 anos de doença que poderia ser detectado lá atrás. E esse perfil, esse funil, é o próximo passo, ele fecha. Então é aquela história, a pessoa falou, doutor, eu estava muito bem, de repente minha visão se perdeu, fiquei cego. Eu descobri tem um mês, engano seu. Você tinha glaucoma há 10, 15 anos, que poderia ter sido detectado, poderia ter sido tratado, e você não precisaria estar desse jeito. Então a gente precisa alertar a população. É uma doença que, volto a dizer, é um caso número 1 de cegueira irreversível no mundo. Nós não estamos falando em Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo. Eu sempre falo para os meus pacientes que o glaucoma, ele tem tratamento, ele não tem cura. Você já perdeu o campo de visão, não volta. Mas se você não perdeu nada, você consegue manter. Depois do paciente cego, não tem o que fazer. Por isso a gravidade da doença. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: existe alguma incidência maior de raça, às vezes em pacientes negros, em orientais, e existe uma maior incidência dependendo da doença? Porque, por exemplo, a gente sabe que a catarata ela acontece mais precocemente no paciente diabético. Existe uma correlação de alguma doença, igual diabetes, de maior incidência de glaucoma, no paciente de hipertensão, porque às vezes ele confunde pressão alta do olho com pressão do corpo. Muito bem, inclusive não tem nada, absolutamente nada a ver, pelo contrário. Existe sim, raça negra, esperado que em torno essa incidência de 3,5% salte para 4,6%, 4,7% na raça negra. A idade é um fator de risco. Existem estudos populacionais que com população acima de 70, 80 anos chega a 15%, a depender aonde que a pessoa está. Se a gente for pegar um tipo, que é um tipo muito agressivo de glaucoma, que é o chamado de glaucoma de ângulo fechado, na Ásia, especialmente na região da China, existe uma incidência muito alta, 1,03% tende a ter glaucoma de ângulo fechado. É uma incidência menor do que o glaucoma de ângulo aberto, entretanto é um glaucoma muito mais agressivo. Ele tende a levar a cegueira mais rápido e mais insidioso. A pessoa não percebe. Na hora que ela chega a ver,
ela às vezes está ficando cego, o que é muito diferente do que antigamente chamava de glaucoma agudo, hoje chama fechamento angular agudo, que é onde tem dor, que é um caso muito eventual de acontecer. Miopia é relacionado a aumento de glaucoma também, e algumas doenças são investigadas. Você falou muito da pressão arterial, é interessante, algumas pessoas têm uma queda da pressão arterial durante a noite. Essa queda da pressão arterial durante a noite é um fator de risco a desenvolver glaucoma também. E outras doenças, o diabetes de longo prazo, você acaba tendo uma incidência de alguns tipos mais agressivos de glaucoma e algumas doenças sistêmicas, especialmente doenças, às vezes reumatológicas, que cursam com uma coisa que é muito importante falar, que é você acaba usando muito as drogas, os corticosteroides. Os corticosteroides, eles são a causa número 1 prevenível de cegueira no mundo. Então, no Brasil, esses dados a gente tem concreto, ou seja, a pessoa só tem glaucoma porque usou de maneira indiscriminada e incorreta os corticosteroides. E uma coisa que é muito interessante falar, na época que eu era secretário-geral da Sociedade Brasileira de Glaucoma, nós enviamos 2 relatórios para a Anvisa solicitando a proibição da venda de corticosteroides sem receita médica. Nós não tivemos nem resposta. Nem um alô dizendo que não, isso não podia acontecer. Então fica um alerta. Medicamento, ele chama droga por um motivo. Ele não faz só bem. Precisa de um controle médico. É bom você ter falado isso porque os corticosteroides, que a gente chama mais comum de corticoides, igual a dexametasona, são os mais comuns, sempre que você pega um colírio que tem no final corte, geralmente tem o corticoide. E esses colírios não precisam de receita. Geralmente o farmacêutico indica e é um perigo. A gente sabe que causa cegueira pela catarata, pelo glaucoma. Se você tem alguma coisa no olho e pingar um corticoide, melhora. É um potente anti-inflamatório. Fala, isso é ótimo, vou continuar utilizando. E está errado. Tem que consultar o especialista. Eu queria te fazer uma pergunta sobre um glaucoma que é mais raro, mas ele é extremamente perigoso, que é o glaucoma congênito. Que a criança nasce com glaucoma e ele é extremamente agressivo. Ele, se não tratar, leva a cegueira rapidamente, né? O glaucoma congênito, que a pessoa nasce, ele é um pouco diferente do glaucoma do adulto, que a maioria é uma alteração primária do adulto, existe uma disfunção dentro dos olhos e começa a alterar. São disfunções microscópicas, tem relação a gene e algumas coisas que a gente falou. É uma malformação dentro dos olhos, é uma malformação de desenvolvimento. Então você imagina que existe um equilíbrio dentro do olho. Existe um líquido que produz e um líquido que sai. A saída desse líquido no glaucoma congênito ela é meio fechada. Então é igual, eu costumo falar, é igual um saco plástico de 400 ml. Você põe 400 ml, você quer pôr 500? Não cabe. O glaucoma congênito é isso, o olho ele começa a distender. Isso ocorre até os 2 anos de idade, se tem aumento de pressão dos olhos, ele cresce. Então é muito comum a pessoa falar, nossa, meu filho tem um olho lindo, parece uma jabuticaba. Só que tem que tomar cuidado. Muitas vezes é um glaucoma congênito que está acontecendo. Isso ocorre de 1 a cada 10 a 15 mil nascidos vivos, sendo que 3/4 são bilaterais. E é importante falar que o tratamento de glaucoma congênito é exclusivamente cirúrgico. Não existe tratamento clínico para glaucoma congênito. Ponto. E glaucoma congênito é aquele que a gente classifica aqui até os 2 anos. A gente pensa em congênito, nasceu, tem que aparecer. Às vezes não. Às vezes a malformação de desenvolvimento ela não é toda completa. Então o glaucoma vem aparecendo durante essa fase da vida. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso volta aquilo que a gente falou no começo, daquele primeiro exame quando a criança nasce para levar o chamado teste do olhinho. Já que você tocou no assunto de tratamento, hoje o glaucoma, você tem o tratamento clínico, que é com o uso de colírios, o tratamento cirúrgico, mas tem uma coisa que é nova nesses últimos anos, que é o tratamento com laser, né, que é menos agressivo do que uma cirurgia. Queria que você falasse sobre isso, que é uma coisa que você já faz, já tem experiência sobre isso. A grande maioria dos glaucomas, é importante dizer, né, Arthur, que a gente tem um controle simples, entre aspas, com tratamento clínico. Pingou o remédio, funciona. Mais uma coisa importante, quanto mais grave é a doença, mais difícil é de se tratar. Quanto mais grave a doença, mais baixo eu preciso da pressão dos olhos. Então, se a gente diagnostica no começo, o tratamento é um pouco mais fácil. Começamos o tratamento clínico, ou por algum outro motivo, ele faliu, ou a gente tem uma indicação, a gente passa para as partes cirúrgicas.
que tem? Existe primeiro a cirurgia ambulatorial, que é a parte que a gente chama de tratamento ambulatorial. São lasers que a gente faz dentro, praticamente dentro do consultório. Para alguns casos. Não é suficiente, ou o glaucoma ele é muito agressivo para isso, a gente passa para a parte cirúrgica. A cirurgia atual do glaucoma, a mais feita no mundo, só ter uma ideia, ela foi desenvolvida em 1972 por Kearns, a trabeculectomia. É óbvio que o que a gente faz hoje não tem nada a ver com o que se fazia em 1972. Houve uma evolução muito grande para uma técnica extremamente segura. Em alguns casos não era possível, a gente fazia implantes dentro dos olhos. Colocava ele dentro dos olhos para fazer drenagem. E existia e existe ainda os chamados lasers, cirurgias a laser, que são destrutivas, ou seja, o laser queima dentro do olho, a parte dentro dos olhos, que você produz aquele líquido que a gente falou e tende a cair a pressão. Mas esse laser é muito agressivo. Algumas pessoas com uma visão muito boa, que está enxergando bem, a gente tende a evitar pelos riscos que ele pode causar. Então, foi desenvolvida há cerca de 3 a 4 anos por uma empresa nos Estados Unidos e teve aprovação no Brasil em maio do ano passado. Nós somos um dos pioneiros do Brasil a fazer essa técnica, que é o chamado laser micropulsado, o ciclo G6. Existe uma série de fatores. O que esse laser faz? A gente faz a cirurgia laser, ela não tem corte, ela não tem ponto, ela tem uma recuperação muito mais rápida em relação às outras técnicas, e a gente consegue chegar a uma redução da pressão intraocular satisfatória na grande maioria dos pacientes, com uma recuperação muito rápida. Então o laser, ele é mais natural, vamos dizer que ele ajuda o próprio olho voltar a funcionar. Então é uma cirurgia muito mais segura. Os riscos de atrofia dos olhos, os riscos de perda visual, os riscos de acontecer outros problemas reduziram demais. Então é uma técnica que está entrando no Brasil recentemente, já temos uma experiência muito grande e que está deixando muito confiante no que a gente pode fazer para o paciente. E uma pergunta, esse laser você faz logo no começo ou você pode fazer em todos os estágios da doença? Pode fazer em todos os estágios, que é uma grande vantagem. Inclusive a gente está desenvolvendo um protocolo hoje, recente, que não existe em nenhum lugar do mundo, mostrando que pode ser a cirurgia primária do paciente com glaucoma. A primeira cirurgia. Agora é importante dizer que não existe cirurgia de glaucoma perfeito. Você não vai fazer uma cirurgia, essa cirurgia tem 100% de sucesso. Não existe isso. O olho, nós fomos feitos para cicatrizar, para cuidar. Então o olho tem mecanismos de compensação, às vezes a doença é mais grave. Agora é importante ter um especialista que ele vai saber qual técnica utilizar, e às vezes a gente faz associação de técnicas. Existem cirurgias novas também, que chamam minimamente invasivas, que a gente mexe muito pouco no olho. E às vezes a pessoa fala, não vou fazer aquela cirurgia mais agressiva, mas se eu fizer essa menos agressiva mais o laser, é suficiente e eu não tenho os riscos que as outras causam. Então, assim, eu acho que é importante dizer que o arsenal de tratamento cirúrgico do glaucoma é muito grande, muito extenso. Uma pessoa bem habilitada vai saber escolher para cada paciente qual é a melhor técnica a ser utilizada. A doutora Maíra tem uma dúvida? Faça sua pergunta, por favor, Maíra. Leopoldo, a gente vê, porque nós dermatologistas prescrevemos muito corticoide de tomar, corticoide de passar. Então eu queria saber se é só o corticoide de tomar que dá o glaucoma, mas se o corticoide de passar também. Queria que os telespectadores ficassem mais atentos quanto a isso. A pergunta é excelente, inclusive. Qualquer via de administração de corticoide, você está sujeito a ter glaucoma. É claro que se você usa mais colírio, você está jogando diretamente onde é o problema. A seguir vem o oral, longos prazos. É importante dizer que é proporcional à quantidade e à dose. Tópico é muito raro, praticamente você não consegue ver porque não tem muita absorção sistêmica. Mas eu tenho um caso muito interessante num paciente que ele tinha uma história de glaucoma, não tinha ninguém na família, e eu desconfiei porque ele tinha uma catarata, que é uma catarata que é típica de usuário de corticoide. E ele é jovem, e um glaucoma cursa com pressões muito elevadas. Eu falei, você está usando algum corticoide? Ele falou, não estou. Aí eu procurando, você já usou colírio tal? Não. Remédio tal? Não. Eu falei, alguma coisa formulada? Eu falei, eu tenho. Ele falou, o que você tem? Eu falei, eu tenho um shampoo. Eu falei, um shampoo? Deixa eu ver esse shampoo. Tinha um corticoide no shampoo. Você usa quanto tempo? Não sei quantos anos. Eu falei, mas não é possível. E eu falei, suspende o shampoo. E a gente foi tratando,
a pressão foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Passou algum tempo, a pressão normalizou. Tiramos o colírio. Eu ainda não fiquei satisfeito, porque eu nunca tinha ouvido falar em shampoo. Eu falei, voltou a usar o shampoo. Depois de um tempo, ele voltou no consultório. Obviamente, não fui eu que falei para ele usar, ele voltou por conta própria. Ele falou, eu tô com muita seborreia, muita caspa, eu voltei a usar. A pressão do olho dele voltou a subir. Então, assim, mostrando que qualquer forma de administração pode levar a glaucoma secundário. Doutor Yuri quer fazer também uma pergunta. Gostaria, sim, Leopoldo, bem-vindo. Foi muito interessante a sua explanação. Eu achei muito curioso quando você comentou sobre uma incidência maior de glaucoma em portadores de miopia, por exemplo. Eu gostaria de saber se aquele indivíduo que opera a miopia, se ele reverte o risco de desenvolver glaucoma ou se ele mantém o risco. Na verdade, a cirurgia refrativa, a gente artificialmente, entre aspas, remove o grau do paciente. Como assim artificialmente? O olho vai continuar sendo um olho míope, né? As características do olho, ela é uma característica de olho míope. O que a gente faz, a gente foca a imagem para o centro visual. Você tira a miopia do paciente, mas não muda a chance dele desenvolver. Agora, é importante dizer que aquelas pessoas que têm suspeita de glaucoma, pressão alta nos olhos, ou tem glaucoma mesmo, eles estão contraindicados a fazer cirurgia refrativa. Por um simples e único motivo. Quando a gente faz a cirurgia refrativa, que ela é corneana, que é a parte externa do olho, como se fosse o vidro do relógio, você diminui um pouco a espessura. Uma pessoa que não tem nada, não muda absolutamente nada, não tem nenhum tipo de riscos. Mas isso afeta a maneira que a gente mede a pressão intraocular. Então, o grupo populacional de glaucoma está contraindicado à cirurgia refrativa. Eu queria agradecer a presença do Dr. Leopoldo, que esclareceu um monte de dúvidas, principalmente hoje essas inovações de tratamento. E eu queria que você fizesse uma consideração final. Mais uma vez, a gente percebe aqui que na medicina, tudo que você previne e trata no começo, o resultado é melhor. Então, eu queria agradecer de novo você fazer uma consideração final sobre essa doença que é tão importante e leva à cegueira mesmo. Eu queria agradecer o Arthur, o Yuri, a Maíra e toda a produção pela oportunidade do convite. Eu acho que é muito importante e como eu falei no começo, casou com a época. Com essa época de preocupação com o glaucoma. A gente vai ter a Semana Mundial do Glaucoma. Outra coisa que eu queria dizer é que em torno de 50% das pessoas que têm glaucoma hoje não sabem que tem glaucoma. Então, ou seja, vão ao seu oftalmologista, procurem ajuda, procurem cuidado, façam uma consulta de rotina. A gente está prevenindo a salvar visões, prevenindo o glaucoma, nós estamos prevenindo uma qualidade de vida melhor, a gente passar a nossa vida enxergando. Cerca de 90% de tudo que entra de estímulo para a gente vem dos olhos, vem da visão. E a gente tem a principal causa de cegueira irreversível, que é o glaucoma, que eu não diria uma simples, mas uma verdadeira consulta de rotina bem feita é capaz de detectar. Ok, obrigado. No próximo bloco, a doutora Maíra vai entrevistar a doutora Camila e vai falar um pouco sobre alguns tratamentos estéticos.